Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Quero aqui salientar a presença do meu amigo Isaías, da Bebedouro. Em pé, Isaías. O Isaías, ele é um amigo de muita data, lá de Bebedouro. Ele foi missionário na Bahia. Na verdade, foi o primeiro missionário que enviamos lá para a Bahia, onde temos a igreja, lá em Riacho de Santana, que ele conhecia, está conhecendo. Um homem corajoso, enfrentou lá o sertão nordestino durante muitos anos. Quantos anos? 4 anos. 4 anos, né? E ele foi uma bênção para nós, porque ele abriu o caminho para que tudo que está acontecendo na Bahia, lá tanto na região rural, né, da serra lá, como também na cidade. Então, obrigado pela visita dele aqui conosco. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, que mais, gente? Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança, na constância e na tradução. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esses louvores maravilhosos, Senhor, onde temos convicção, certeza absoluta de que eles chegaram até o céu. Senhor, eu vi como que se uma grande fogueira no meio dessa igreja nessa noite. E ó Deus, e tudo aquilo que nós cantávamos subia como incenso diante do Senhor. E o Senhor pôde receber o suave perfume do louvor, da adoração e da declaração de que esta nação é tua, Senhor. De que essa nação é do Senhor, porque o povo é teu, em nome de Jesus. Amém? Amém. E mesmo, irmãos, como o pastor Eugênio viu, Deus está fazendo algo. Nos dias há uma pressão espiritual muito forte, principalmente sobre os líderes de igrejas. Há uma pressão. Talvez eu não tenha sentido tanta pressão espiritual como tenho sentido nesses últimos tempos, porque há algo mudando. Há uma mudança acontecendo no mundo espiritual. Satanás, ele está desesperado. De alguma forma ele tem alcançado algumas vitórias, mas ele está derrotado em nome de Jesus, porque Jesus já pisou na cabeça de Satanás e nós somos os pés dele nessa terra. Amém? Não? Ele é o cabeça, mas é nós que pisamos ali. Às vezes somos feridos daqui e dali, mas a vitória já foi dada em nome de Jesus. Amém? A Bíblia está dizendo, a palavra, e Paulo escrevendo aqui ao seu discípulo, né, pastor Tito, dizendo: tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. O que é uma coisa sã? Fala para mim. Que não é o que? Doente. Amém? Uma coisa que está curada, né? Ele está falando que nós devemos falar a sã doutrina, ou seja, a doutrina que não está misturada, a doutrina que não está deturpada, a doutrina sadia, a doutrina bíblica. E aí ele começa falando, depois você lê todo o capítulo aqui, o livro de Tito, vale a pena. Ele fala dos homens idosos, ele está falando dos homens que têm maior experiência, né? Ele está falando da maturidade, do homem maduro. Amém? Não? Amém. Depois ele fala das mulheres idosas também, mas eu quero destacar dentre essas coisas aqui que o Espírito Santo está levando Paulo a escrever para Tito. Ele está falando que sejam esses homens temperantes, ou seja, esses homens, eles têm que ser controlados. Maturidade fala de gente que tem controle, que não é descontrolado. Maturidade, o homem idoso fala dos homens respeitáveis, que ele sabe respeitar e ele é respeitado, sensatos. Ou seja, homens de mente sã, né? Sadios, ou seja, mente não contaminada, mente
pessoas equilibradas. Sensato fala do equilibrado, do autocontrolado, da pessoa moderada, né? E ele fala aqui, sadios na fé, ou seja, gente que conhece a palavra e não se deixa de alimentar dela. Amém? Não? Amém. Você é sadio porque você se alimenta. Amém? Alguns um pouco mais, mas não precisa tanto, mas e outros um pouco menos, né? Mas sadios na fé, alimentação equilibrada, né? Sadios na fé, sadios no amor e na constância. Fala novamente, constância fala de estabilidade, fala de sensatez. Eu quero falar um pouquinho essa noite sobre isso. Eu quero pensar aqui duas coisas que um homem maduro deve ter, que a mulher madura deve ter, que o cristão maduro deve ter. Dentre essas coisas eu quero chamar a atenção sobre a sensatez e a constância. Eu creio que nós andarmos no meio do equilíbrio é o andar mais difícil que existe. Sim ou não? Vocês concordam comigo? Porque normalmente nós somos dados a extremos, né? Ou nós somos muito uma coisa, ou nós somos muito outra coisa. Isso é uma coisa que eu busco na minha vida, é equilíbrio. Sei que não sou equilibrado como gostaria de ser, né? Mas a palavra de Deus, ela me ajuda a ser. E eu quero considerar um pouquinho sobre isso nessa noite. Uma pessoa de uma mente que não se deixa ser contaminada, de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa controlada, de uma pessoa constante, estável, né? A pergunta é: por que será que em determinados momentos nós somos tão inteligentes, tão capazes de resolver, de agir numa situação, e em outras situações nós somos tão incapazes e não temos, e sofremos por falta dessa inteligência? Eu me lembro do pastor Marquinhos ministrando aqui na igreja, e ele estava dizendo o seguinte: ele falou assim, um rapaz começou a namorar uma moça, e eu vi que a coisa estava ficando meio esquisita, né? E ele avisou o casal: olha, cuidado, tal, não sei o quê. Mas daqui a pouco chega o casal lá, e o que aconteceu? Ele engravidou a moça, né? Ou ele se engravidaram, a moça está: ai, moça, aconteceu, não sei o quê. E ele virou para o rapaz e falou assim: olha, eu vou até tirar a questão espiritual dessa história. Você é burro. Porque só burro para fazer um negócio desse. Tem que ser burro. Então não faltou nem espiritualidade, faltou o quê? Equilíbrio. Porque ele antecipou, e agora? Como é que fica? Quem vai cuidar dessa criança? Estragou todo o quê? Um projeto que eles poderiam construir juntos, como casal, e agora a coisa entrou antes da hora. Criança é bom, mas é bom na hora certa. E quando a coisa vem antes, começa. E as pessoas que tiveram filhos antes da hora, sabe o que eu estou falando? Como que foi difícil lidar com isso, e como que seria mais fácil se tivesse casado, preparado melhor e tido a criança para. Está nascendo mais uma netinha minha agora essa semana aí. Glória a Deus. A Helena está chegando aí. Amém? Não, você não concorda comigo? Por que será que nós somos tão sensíveis em determinadas horas, mas tão insensíveis em outra hora? Somos tão melosos aqui e ali, somos tão difíceis, não somos tocados pelas coisas. Às vezes somos capazes de condoer com um animal machucado, ferido, mas às vezes nós vemos uma criança sofrendo, nós passamos, né? E não nos atentamos ao sofrimento daquela pessoa. Parece que nós somos dados, né? A natureza humana é dada a extremos, né? Em algumas áreas da vida, às vezes nós temos tão bom senso nas finanças, levamos equilibradamente a nossa finança vai bem, está tudo bem, mas nós somos às vezes tão ignorantes na área sentimental, não sabemos lidar com as nossas emoções, com as revoluções que acontecem na nossa alma. Às vezes nós somos tão bons amigos, né? E amigos de todo mundo, dá risada, abraça todo mundo, mas como cônjuge é uma perdição, é uma tristeza. Vai perguntar para o cônjuge como é que tem agido em casa. Às vezes nós somos tão bons amigos das pessoas, não somos amigos dos nossos filhos.
e eles não têm penetração conosco. Você lembra daquele filme que chama lá dos soldados, lá dos policiais lá? Corajosos? Um pai totalmente alheio ao seu filho, à dor do seu filho, e era um bom profissional, um bom bombeiro, mas não era um bom pai, né? Às vezes nós somos pessoas tão dispostas na igreja: pastor, precisou, estou aqui, me chama lá, olha, qualquer coisa estou aí, pastor, e tá aí coisa, aí você liga, a pessoa vem, mas a mulher dele fala assim: vem, tem uma torneira pingando em casa lá, já vai fazer um mês, o negócio está ali e não arruma, e a coisa não vai para frente, né? Assim, nós somos, infelizmente, nós somos dados a esses extremos. Funcionamos bem em determinados momentos e funcionamos tão mal em outros momentos. Por que será isso? O que acontece conosco? O que acontece com o ser humano? Às vezes fazemos juras de amor hoje e no outro dia nós fazemos juras de maldição. Aquilo que falou parece que não é a mesma pessoa, é um outro ambiente. Você tem uma ideia? Davi foi um homem, foi um excelente rei. Quem diz amém por isso? É lembrado até hoje. Davi foi o cara, mas ele foi um péssimo pai. Ele não dava atenção para os seus filhos, para a sua casa. Teve um problema com a sua esposa, seríssimo, a mulher nunca mais engravidou. Noé foi um homem extremamente obediente. Talvez na Bíblia o homem perseverante em obediência, um período de tempo fazendo a mesma coisa, foi Noé, construindo uma arca por tanto tempo, debaixo de um tempo que não chovia, de gente incrédula, suando ele, construindo uma arca lá no Nordeste. Imagina construir um barco no Nordeste, mal chove, lá em Riacho de Santana, né, Isaías? Eu estou construindo uma arca, rapaz, mas nem chega a chuva, que está fazendo um barco aqui, velho. Imagina a zoeira que esse homem ouviu durante todo o tempo, dia a dia, arrancando árvore, arrumando as tábuas, aí coisa, e aí vem a chuva, o barco abaixa, deixa no lugar, planta uma vinha, fica bêbado e amaldiçoa o filho. Percebe? Um homem extremamente abençoado, um homem de altar, levantou o altar, daqui a pouco está amaldiçoando um filho que está até hoje amaldiçoado. E nós às vezes não temos noção da força das nossas palavras, o que é dito e depois como é que isso vai ser arrumado depois de falado, né? Eliseu, grande profeta que fez unção dobrada de Elias, um homem tremendo, bateu assim um manto de Elias, o rio abriu e quantas coisas aconteceram, mas o dia que ele se confrontou com os garotinhos lá, chamando ele de careca, ô careca, né? Não está lá na Bíblia. Ele não aguentou aquele desaforo, amaldiçoou os meninos, matou todos os meninos. Não ele. Algumas ursas saíram do bosque, matou os meninos. Por que descontrolado desse jeito? Por que numa hora é tão usado por Deus para ressuscitar pessoas e outra hora mata pessoas? Percebe a dualidade da coisa? Uma hora eu estou ressuscitando, outra hora eu estou o quê? Matando. Às vezes com palavras. E esse é o nosso desafio, tá? Diz a palavra: Deus não nos deu espírito, lá em 2 Timóteo 7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas diga comigo assim: de poder, de amor e de moderação. Percebe o equilíbrio dessas três coisas? Poder, força de Deus para agir, poder para alcançar, poder para liberar a presença de Deus, de amor para abraçar e de moderação para considerar. Amém? A Bíblia toda ela é regida dessa forma. Se você dá uma olhadinha aqui em 2 Timóteo, um pouquinho para trás, vira 2 páginas da sua Bíblia, vai, 2 páginas, capítulo 2, no versículo 24. Quem está comigo aqui, diga amém. Está atento ou não? Diga para o teu irmão assim: você está ouvindo ou não? Então vai lá. 2, 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor, quantos são servos do Senhor aqui? Diga amém. Não viva o que, gente?
a contender, a brigar. Quem é de briga aqui, diga amém. Assim que eu espero. Não viva a contender. E sim, deve ser o que, gente? Brando. Aí vem, ou eu sou um contencioso, eu vou ser brando. Daqui a pouco eu sou o cara mais briguento do mundo, e daqui a pouco eu sou macio. Ele está dizendo, não, o servo do Senhor tem que ser brando. O brando, na palavra original, é macio. Amém? Não? Quem é macio aí, né? Não gordinho, tá? Você está macio hoje, né? Está macio. Seja brando. Diz, continuando aqui, ele diz assim: deve ser brando para apto para instruir, ou seja, o cara que vive aquilo que ele está falando. Deve ser paciente, tolerante, disciplinando com mansidão. Disciplinando de que forma, gente? Com bondade, com mansidão, os que se opõem, porque às vezes quando alguém se opõe a mim, qual é a nossa reação? Normalmente, quando alguém nos desafia, quando alguém vem contra nós, a gente se levanta para o quê? Fazer o quê? Se defender. Daí ele diz, seja brando, né? Aqueles que se opõem, para que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também um retorno à sensatez, livrando dos laços do diabo. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Acontece que quando nós não somos sensatos, nós somos insensatos. Amém? E uma vez que eu estou agindo com insensatez, eu tenho que voltar à sensatez, ao equilíbrio. Eu tenho que voltar à moderação. Eu tenho que entender que Deus me deu poder, me deu amor, mas eu tenho que agir com moderação. Eu posso ser impetuoso, mas posso ser impetuoso equilibrado. Amém? Não? Amoroso. E ele está dizendo a pessoas que perderam a sensatez, estão perdendo o equilíbrio, estão perdendo a visão das coisas, o entendimento das coisas, o razoável da vida. Ele fala, então, é hora de disciplinar, mas disciplina com mansidão. Então, pais, quando disciplina filho, tem que disciplinar com mansidão. É difícil, né? A gente é pai. E a gente realmente disciplina na hora do que? Da raiva, né? Que não é uma boa coisa. E essa disciplina gera raiva. Porque toda ação, ela vai ter a mesma reação contrária. O propósito é a sensatez. Amém? Um grande exemplo nosso é Jesus Cristo. Nunca você vê Jesus destemperado. Alguém já leu e viu Jesus destemperado? Jesus é aquele que estava lá na cruz do Calvário, né, vituperado, estava ali crucificado injustamente, julgado de forma injusta, e ele olha ali e ele libera uma palavra, fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você é o rei dos judeus? Tu o dizes. Você vê todo o equilíbrio na vida de Jesus. Lá em 1 Pedro, quando fala sobre Jesus, né, e diz assim que nós devemos seguir os passos de Jesus, os passos, colocar o pé sobre o pé, o lugar onde ele colocou o pé, exatamente, andar nas suas pegadas. Ele está dizendo assim, lá nesse texto de 1 Pedro, né, capítulo 2, ele fala assim: olha, siga os passos de Jesus, porque quando ultrajado, quando ameaçado, quando ele era, as pessoas falavam mal dele, ele não revidava com ultraje, ele não fazia ameaças. Percebe o equilíbrio? Porque Jesus era homem como nós somos, tinha os mesmos desejos que temos, tinha talvez o mesmo desejo de falar o que nós falamos, mas sempre ele estava debaixo de uma unção do Espírito Santo, e sob essa unção ele sabia se conduzir nos mais variados momentos da vida, tanto de forma injusta como justa, no momento da dificuldade, no momento do insulto, no momento da pressão, ou em qualquer momento da sua vida. Então, você vê os discípulos de Jesus sendo treinados por Jesus. Daqui a pouco o discípulo está lá vendo todo o amor de Cristo, Jesus falando: olha, é por amor que nós vamos vencer. E quando ele não é recebido lá na Samaria, pelos samaritanos, aí veio João, o apóstolo do amor, e fala: aqueles que mandamos descer fogo do céu.
Aí destempera. Amém? Não. Aí quando Jesus está lá, é preso, Pedro pega a espada e vai pela espada. Olha, para, não é assim. Não é assim, a vitória não é assim. Não é pela espada. Queridos, nós estamos vivendo um momento e isso é história, já tem acontecido há muitos séculos, em todo o decorrer da história da humanidade, de todos os excessos possíveis. É que hoje você abre o seu telefone, a internet, e você vê o que está acontecendo, né? Esse dia o pastor Jamal estava pregando aqui, lá no acampamento. Ele falou assim: ó, você tem estômago para ver um negócio aqui? Vou te mostrar um pastor. Quem me deu isso foi um amigo desse pastor. Claro, vamos lá. E ele colocou o pastor sendo decapitado. Eu vi literalmente, eu nunca vi isso, não sei, em filme, né, que é tudo de boneco, né? Mas isso literalmente, o pastor sendo decapitado ao vivo e de forma de informação segura, né, pela sua fé. Aí eu me lembrei de Apocalipse capítulo 20. Um dia, olha só, interessante, lá em Apocalipse, que as almas, as primeiras almas que virão para reinar com Jesus no milênio, são as almas dos decapitados. Isso está na Bíblia, há 2000 anos atrás, e que as pessoas seriam decapitadas, né? E hoje isso está acontecendo. É uma coisa horrorosa. E se nós não tomarmos cuidado com aquilo que nós enxergamos e vemos, irmãos, internet não tem fim. Se você começar a ver coisas, você vai passar o resto da vida só vendo filminho de internet. Por isso, toma cuidado com isso. Amém? Coisas boas existem, mas toma cuidado, porque isso vai entrando na nossa alma e a gente vai perdendo o equilíbrio das coisas. Porque aí eu estava aqui numa loja comprando uma luminária e esperando chegar lá, conversando com a vendedora, tal, vai bem, ela falou: tem que matar. Percebe? E se a gente tomar cuidado, a gente vai entrando nessa, que tem que matar mesmo, né? Que não tem jeito, tem que explodir esse povo, né? E a gente começa a tomar isso para nós e perdemos a sensatez, o equilíbrio, esquecemos de princípios bíblicos da palavra, daquilo que cremos, e começamos a agir de forma contrária à palavra de Deus. Quando nós olhamos para a nossa nação e vemos todas as aberrações que nós temos visto aí, né? E o país está começando a ferver coisas. Creio que o Espírito Santo levou o pastor Eugênio a levantarmos esse clamor, que essa é a nossa arma, não só de clamar, mas de fazer diferença, de dizer: não concordo, né? A minha vida é diferente. E nós começamos a relativizar. O que eu disse, gente? A relativizar a palavra de Deus. E daqui a pouco você abre a internet de novo e você vê homens de Deus que um dia lutaram pela família, pregaram contra casamento, contra a separação de casamento, pregaram sobre isso, aquilo, agora se separando depois de 30 e tantos anos de casamento, né, de matrimônio, separando, apresentando-se com outras pessoas no público e achando que está tudo bem. Vocês estão entendendo, irmãos? A questão é que a coisa é sorrateira, ela vai se corrompendo devagarzinho. Não que sejamos melhores, mas a palavra está dizendo: prega o que convém à sã doutrina. A doutrina não pode ser mudada. A doutrina é uma só, ela tem que ser sadia, e não podemos ficar abrindo mão de concessões. Certa vez os pais chegaram para mim e falaram assim: olha, meu filho lá, a filha está querendo ir para a balada e tal, todo mundo vai, pastor, se eu não deixar, não sei o que. Eu falei assim: fica firme, não deixa ir, não deixe ir, a tua palavra é uma só. Não abra mão. Se você for ficar abrindo mão, daqui a pouco nós estamos no arraso, irmãos. Não, nós vamos casar, então podemos ter relação antes. Não, é antibíblico, é contra a vontade de Deus. Mas pastor, todo mundo fica, todo mundo faz, mas todo mundo faz. É assim que as coisas estão acontecendo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Olha, sei lá, peguei alguma coisa lá, mas não foi tanto não, nem fez falta, não tem problema. Tem problema sim, pegou o que não é teu. Não, mas foi só uma mentirinha, pastor. Não foi, mas é mentira. Está entendendo, queridos?
Começa-se a negociar princípios que não devem ser negociados de verdade. Irmãos, eu não estou aqui defendendo ou fazendo uma apologia a uma vida onde nós não vamos errar. Não estou falando isso, é impossível nós não errarmos. Você e eu vamos errar, infelizmente vamos pecar, mas nós não podemos, o que eu disse, irmãos? Nos conformar com isso. Nós temos que lutar contra isso, em nome de Jesus. E quando alguém vier falar, olha, o governo é isso, é corrupto, está aí coisa, não sei o que, está acontecendo, tudo aí, irmãos, todo mundo sabe. E olha, sabemos até pouco, eu acho, do que deve estar por trás desse negócio. Não sabemos nada. Mas nós cremos num Deus que enxerga todas as coisas. E esse nosso Deus é um Deus justo. Amém? Amém. Nós cremos que nosso Deus é justo. O que nós não podemos como igreja é sermos injustos e manter a nossa fidelidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero falar um pouquinho aqui, quero continuar falando a verdade, como manter, como não se desviar, como não abrir mão dessa sensatez, desse equilíbrio, como não corromper a sã doutrina da palavra de Deus, né? São algumas coisas que eu pensei que às vezes nós agimos tão nos extremos, e Deus quer nos levar ao equilíbrio e não abrimos mão do equilíbrio, em nome de Jesus. Primeira coisa, para que a gente possa manter esse equilíbrio, primeira coisa é, diga assim para o teu irmão que está ao seu lado assim: ouça antes de falar. Amém? Quem aqui já passou vergonha porque falou antes de ouvir? Levanta a mão comigo, porque já aconteceu isso comigo também, já aconteceu isso, né? Irmãos, nós temos que aprender a ouvir mais e falar menos, né? Tinha um cunhado que falava assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Não sei se você conhece essa frase, eu não sei com que razão que tem isso, né? Mas o cavalo vai responder. Mas a Bíblia diz, Provérbios, fala assim: falar antes de ouvir, Provérbios 18, falar antes de ouvir é insensatez. Nós estamos falando sobre sensatez, amém? É insensatez e vergonha, diz a Bíblia. Nós temos dois ouvidão, né? O meu é bem grande, por sinal, né? Apesar que perdeu um pouco aqui, segundo o Eugênio, já não estou mais naquela coisa, né? Mas tem dois ouvidão, mas uma boca só, justamente para nós aprendermos a ouvir mais. Ouça o que está acontecendo, em nome de Jesus. Ouvir é melhor do que falar. Amém? Por isso que nós temos que aprender a ouvir primeiro ao Espírito Santo. Ouvir a Deus. Para isso nós precisamos ter vida com o Espírito Santo. O Espírito está falando. Amém? Essas barbáries que a gente ouve por aí, que está acontecendo no mundo, elas estão aí. Nós temos que ouvir. Mas o filtro, presta atenção, o filtro que isso tem que passar pela palavra de Deus. Não é pela nossa lógica, não é por aquilo que nós pensamos, mas é a palavra de Deus que vai filtrar tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Orar antes de fazer é a melhor coisa, porque quando você está orando, a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo, onde eu falo com Deus, mas ouço Deus. Amém? Você tem ouvido a voz de Deus? Tem gente que fala assim: pastor, alguém falou assim: Deus falou comigo, eu não sei nem o que é isso. Como é que Deus fala comigo? Vira para o teu irmão assim: pode ter certeza, Deus fala com você. Pode falar. Eu tenho convicção disso, porque Deus fala. Só que Deus fala e eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que parar para entender, para discernir a voz dele, diante de tantas vozes que nós temos por aí. Então, é melhor ouvir do que falar. A segunda coisa, lá em Tiago capítulo 1 diz assim: todo homem, quantos homens, gente? Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí é comigo. Esse versículo fala demais comigo, porque ele está dizendo: seja tardio, seja lento para se irar. Seja lento. Eu não sei se você tem
é estupim curto, bem como eu, né? E quando eu me entendi por gente, como cristão, eu sempre orei para Deus e oro até hoje para Deus me manter no equilíbrio da moderação, no equilíbrio de ser uma pessoa mansa, de ser uma pessoa com domínio próprio. Amém? A pessoa, a mansidão, ela não está na inatividade, da pessoa não fazer nada, ela está no domínio de si mesma, através do Espírito Santo. Então, seja tardio para irar. Antes de ficar nervoso, vai entender o que está acontecendo. Porque quantos de nós já falamos coisas no nervosismo, no quente de uma situação, e acabamos depois nos arrependendo do que fizemos? Que bom que tenha arrependido, o problema é quando não se arrepende, né? Então seja lento. Vocês lembram da história de Jonas, o profeta de Deus que foi enviado a Nínive para dizer: ninivitas, se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade, porque ela está emporcalhada no pecado. E aí ele recusou, tentou fugir, aí jogaram no mar, voltou para Nínive, meio a contragosto, passou lá: ó Nínive, vocês têm que se arrepender e tal. Ficou sentado esperando o que, gente? O fogo de Deus para destruir a cidade. Essa é a verdade, né? Porque era inimigo de Israel, então ele queria ver morto mesmo, né? Irmãos, essa história de inimizade é antiga, né? Mas estava lá Deus agora: vem fogo, vem fogo, vem fogo, vem fogo. E tem gente que faz assim, né? Não é abençoar, é vir fogo, arrebentar o negócio. Aí o sol estava causticando a careca dele, outro careca aí, né? E aí Deus faz nascer uma planta, alivia a quentura, daqui a pouco vem uma larva, come aquela planta e ele começa a murmurar de novo: oh, porcaria de vida, que vida é essa? Começa a ficar o quê? Irado porque estava fazendo uma coisa que ele não queria, irado porque estava vendo a misericórdia de Deus que ele não queria ver, irado porque a planta havia morrido. E Deus vira para ele e fala assim: é razoável esta tua ira? Essa tua ira procede? Irmãos, e quando eu estou nesse momento, o Espírito Santo sempre me lembra desse texto e fala assim: é razoável isso? Procede isso? Mas os crentes espirituais falam assim: não, pastor, isso aqui é ira santa. Não é ira santa, não. Isso é ira carnal mesmo, está fedendo carne queimada. Isso não é ira santa, não. A única ira santa que eu vi na Bíblia foi Jesus pegar o chicote lá e chutar os campistas lá. Estava fazendo tudo maracutaia na porta do templo, no comércio, né? Aquilo sim deu um jeito na situação. Porque ele podia chegar: ó, gente, por favor, todo mundo aqui tirando as mesinhas, tá? É da risada dele, né? Aí ele foi lá e ninguém enfrentou o homem, né? Ele deu um jeito na situação. E tem hora, irmãos, que profeticamente nós temos que fazer isso contra o pecado, principalmente na nossa vida, né? Deixa que os outros Deus cuida, né? Da nossa vida, né? E mandar o rei nós mesmos, né? E falar: não, aqui isso não vai me dominar, não vai tirar o meu equilíbrio, eu não vou para extremos, em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa: viva antes de ensinar. Jesus, diz a Bíblia, lá escrevendo lá no livro de Marcos, né, falando sobre Jesus, e diz assim: e Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, que eram os escritores da Bíblia. Conhecia a lei, né? Conhecia tudo, porque Jesus tinha vida. Não adianta falar daquilo que eu não vivo, ou que pelo menos estou lutando para viver. Vocês estão entendendo ou não? Estou me desgastando, buscando em Deus, orando a Deus, e falando: Deus, me ajuda a viver isso. Eu não posso falar de algo que não é meu, eu não tenho autoridade para isso. Amém? Não? Você pode aconselhar uma pessoa e deve aconselhar segundo a palavra de Deus, mas você tem que estar vivendo, ou pelo menos tentando viver aquilo e levando aquilo a sério. Por isso que as palavras são vazias, porque as pessoas estão falando daquilo que não lhes é próprio, não tem vida naquilo. Amém? Vocês já perceberam que às vezes você ouve uma pessoa e fala: nossa, olha que palavra Deus está falando, e outras falam a mesma coisa e não representam nada para você. Por que disso? Porque um prega mal, outro prega bem? Porque um tem vida e outro não tem vida, muitas vezes.
E é isso, irmãos, que nós temos que, não podemos abrir mão de pregar alguma coisa que nós não vivemos. Amém? Como é que eu vou falar de um assunto de finanças se eu sou descontrolado financeiramente? E Alexandre? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar sobre o casamento se o meu casamento é uma bagunça? Ou estou pensando em mandar dar uma barraca e sair fora? E arrumar uma outra pessoa? Como é que eu vou falar alguma coisa dessa? Como é que eu vou falar de verdade se a minha vida não é verdadeira? Está entendendo? Quarta coisa, perdoe. O que eu disse? Antes de alguém te pedir perdão. Amém? Não? De antemão, eu te amo assim, de antemão, não quero nem saber, eu já te perdoo, fala para ele, está perdoado. Você conhece a história da pessoa que fala assim: você perdoou o teu marido? Eu não, ele não veio pedir perdão a mim. Você perdoou a tua esposa? Eu não, foi ela que errou. Isso não acontece aqui dos casais, né? Não acontece não. Irmãos, libera o perdão. De antemão está perdoado. Eu pergunto para você, quando Jesus estava crucificado lá, alguém pediu perdão para ele? Sim ou não? Mas ele já o quê? Já liberou o perdão. Por causa disso, nós estamos aqui hoje. Amém? Não? Depois que a gente entende, até pede perdão a ele, porque nós levamos ele para a cruz, nossos pecados, né? Porém, ele já havia nos perdoado. Estevão, ninguém pediu perdão a ele, morreu apedrejado. Imagina uma morte dessa, apedrejado. Mas ele, Senhor, não lhes imputes esse pecado, perdoou. Irmãos, esse equilíbrio de você não se deixar levar pelas pedradas, mas ser conduzido pelo Espírito Santo, é que nós precisamos de mais de Deus. Porque quando dói, quando alguém lança uma pedra e aquilo dói, a reação nossa é virar o quê? Um leão, um urso em cima da situação. E ali ele levou a pedrada, ele absorveu a pedrada, provavelmente pegou aquelas dores, levou até o trono de Cristo, viu Jesus em pé diante do trono do Pai, falando: meu filho, estou esperando aqui, aguenta firme essa. E mais uma pedrada, aguenta firme essa outra. E mais outra, até que ele expirou e falou: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Amém? Amém? As pessoas fazem coisas que elas não sabem o que estão fazendo. Essas pessoas que estão aí, né, estava vendo a Globo News ontem à noite, reportagem sobre aquele lado lá, e tinha uma reportagem com um brasileiro dentro de uma caminhonete, servindo aquele jihad que fala, não sei se é isso. Ele estava lá dizendo: antigamente eu arrastava jet ski, agora olha só que eu estou arrastando um monte de porcos assim, mortos. Porque agora eu sirvo a Deus. Não sabe o que está fazendo, irmão. Satanás, é isso o trabalho dele. Ele veio para o quê? Para matar. É essa a história dele. O que nós vamos esperar? É diferente, mas nós temos a arma da luz. Diga assim: eu sou luz de Deus. Amém? A igreja, a noiva de Jesus, tem toda a autoridade. Jesus é o cabeça e nós somos os pés de Jesus nessa terra, para dizer: não é assim que funciona. Em nome de Jesus. Então perdoe. Quinto lugar, entregue antes que você perca. Amém? Você que está namorando, entregue seu namorado, sua namorada para Jesus. Né? Tem gente que só entrega depois que perde. Né? Comprou um carro financiado, perdeu. Ah, Jesus, esse carro era do Senhor. Não era nada, não. Agora perdeu, já foi. Né? Já era. Aí o casamento acaba. Ó, Jesus, quero entregar meu casamento. Por que não entregou antes? Por que antes não? Aí perdeu dinheiro no banco lá, sei lá, fez uma coisa errada. Ah, o dinheiro era assim, eu ia dar um dízimo, eu ia dar uma oferta daquele dinheiro. Agora perdeu. Agora já foi. Antes, entregue antes. Entrega a sua vida. Entrega a sua esposa, a sua família aos pés do Pai. Entrega seu dinheiro, entrega toda a sua vida para Deus. Tudo é teu, tudo é para ti, tudo é do Senhor. E quando Deus pega aquilo e fala: é meu mesmo, é do Senhor. Aí você tranquiliza, porque você está colocando aqueles bens mais preciosos que você tem nas mãos daquele que ninguém pode tirar. Amém, queridos?
Ninguém pode tirar alguém, ninguém pode arrebatar alguém das mãos de Deus. Amém? Não? Se as suas finanças estão nas mãos de Deus, ninguém pode tirá-las, porque Deus não vai abrir a mão para ninguém. Ele tem toda a autoridade. Se você colocou sua família, ninguém tira das mãos de Deus. Por isso do projeto nosso, que tem a mãozinha lá escrito o nome dos familiares. Isso nasceu no coração da Jardim há muitos anos atrás, porque está escrito ali, ninguém tira. E quantos testemunhos nós já ouvimos desse projeto? De mulheres orando pelos seus familiares, pelos seus. Então entregue. Ame antes de ser amado. A gente só ama depois que é adulado. Não, ame antes. Isso é só pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E sexto e último lugar, obedecer. Diga assim: obedecer é melhor do que argumentar. Amém? Essas argumentações é que estão nos levando a contaminar a sã doutrina, porque a gente fica olhando na Bíblia, procurando pretextos bíblicos na argumentação bíblica para fazer aquilo que nós queremos fazer. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3. Vai lá, quero encerrar aqui. Daniel capítulo 3. Acharam, amém? Olha aqui para mim, queridos. A submissão, a obediência é a maior prova que temos de que Deus é o Senhor da nossa vida. Amém? Não há outra prova mais contundente que essa. Quando nós somos insubmissos e rebeldes do Senhor, é porque ainda Ele não reina sobre nós. Ele pode ser até o meu e o teu Salvador, mas ainda Ele não é o teu e o meu Senhor. Amém? Vocês entendem isso? Deixa eu fazer outra pergunta. Você tem a resposta, com certeza. Quando você obedece só porque você concorda, isso é obediência? Perdão, deixa eu reformular a frase. Quando você faz alguma coisa só porque você concorda, isso é submissão, obediência, sim ou não? Não é? Porque você concorda? Amém? Então eu não preciso obedecer, porque eu concordo. O problema é quando eu estou contrariando, quando eu não quero aquilo, quando eu não desejo fazer aquilo. Mas aí vem a doutrina, a palavra de Deus, e diz assim: não, mas é assim que você tem que fazer. Aí é uma coisa muda. E aqui vem um exemplo. Daniel capítulo 3, no versículo 16. Quem está comigo aí, diga amém. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos, ao rei: ó Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei lá, o cara, né? Quanto a isto, não necessitamos de responder. Assim, nós não vamos nem responder. Nós vamos falar uma coisa para vocês aqui. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aí Nabucodonosor levanta uma grande estátua de ouro, e aí quando toca a música, todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua. Aí estavam os três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego ali. E agora, como é que resolve a questão? Eu quero explicar para vocês como é que nós às vezes queremos levar a doutrina, a palavra, como nós às vezes queremos manipular aquilo que Deus tem na sua palavra. Vou imaginar o seguinte: está aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, eu, Eugênio e o Vanderlei. Certo, Vanderlei? Você é o que? O Sadraque? Mas o pessoal fala que Abednego era negro. Não, não tem nada a ver, né? O nome dele, né? Então, os três, vamos imaginar os três lá agora. E aí ficaram sabendo que os três não se dobravam. Aí o rei disse: vou pegar esse cara. Chegou a hora da trombeta. Imagina, nós três lá, né? Eu aqui, o pastor Eugênio e o Vanderlei ali. E toca a trombeta. E aí a gente olha um pouco, e aí, o que vamos fazer agora? Vai ficar só nós aqui.
Imagina, todo mundo prostrou e ficou os três em pé. E agora? Aí eu estou numa crise de fé, naquele momento. Aí eu vi os três assim, cara, vamos fazer um negócio aqui. O que vale é o coração, né, meu amigo? Sim ou não? Coração, ué. Eu falo, Deus conhece o nosso coração. Guarda a palavra no coração. Olha o argumento dele. Guarda a palavra no coração para não pecar contra ti. O importante não é a atitude, é o coração. Não for o seguinte, vou dar uma dobradinha aqui. E no coração a gente não está dobrando. Pronto, acabou. E Deus está vendo o nosso o quê? Coração. Mas a ordem era uma. Quem se dobrar está o quê? Concordando. Na verdade, o rei não estava dizendo quem está com o coração. Ele estava falando quem está com a atitude. E o problema ali não era o coração, era o quê? Atitude. E aí, o Eugênio aqui com o cara mais forte, o seu cara, para com isso, que isso? Está cheio de fé. Aí vira o bandeira, rapaz, o que é isso? Você está tirando nós aqui, ué? Fica firme aí, moço. Então tá bom. Agora você imagina se eles dois cedessem. É mesmo, né, cara? É verdade. E é isso que deve acontecer. Mas só de mentirinha, tal. E aí, dobra lá e está lá os três. Jesus, o senhor sabe que eu não estou dobrado. O senhor está vendo, Jesus? Eu não me dobrei, Jesus. E Jesus fala, não, vendo? Vocês estão entendendo como as coisas vão caminhar na vida? E por causa dessas coisas, se nós não tomamos cuidado, nós estamos vendo um outro evangelho, que não é o evangelho. Por causa dessas relativizações, por causa dessas coisas esquisitas que nós temos visto, infelizmente veremos essas manipulações, essas argumentações que nós temos visto. A autoridade, infelizmente até pastoral, ministerial, ela está sendo comprometida, porque não tem sã doutrina. Então eu quero voltar lá em Tito. Prega a sã doutrina e não abra mão dela, em nome de Jesus. Obedeça a palavra, não viva do extremo. Uma hora você é muito obediente e uma hora você relativiza as coisas. Não, fica no equilíbrio, fica ali dentro da vontade de Deus, da moderação da palavra, do equilíbrio da palavra. Não abra mão da palavra. Se vier alguém falar de alguma coisa, você fala, não, cara, eu estou com a palavra de Deus, não vou relativizar. Esse é o meu posicionamento. Vamos orar com você em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, por favor. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite tão especial, quando o Senhor abre os céus e o Senhor recebe a nossa adoração de uma nação que está passando por uma profunda transformação política, social, de um mundo que está em evolução, onde, Senhor, em alguns lugares tudo vale, tudo pode ser feito em nome de um Deus que não é Deus, porque o nosso Deus que conhecemos é o Deus do amor, é o Deus do equilíbrio, da sensatez, é o Deus forte, poderoso, é o Deus vigoroso, mas é o Deus de amor, da compaixão, da misericórdia, da graça. Pai, nós entendemos pela Tua palavra que não é pela força e pela violência que se prevalece, mas é pelo poder do Teu Espírito Santo. Levanta aqui nessa noite homens e mulheres, vão fazer diferença, homens e mulheres que fazem diferença dentro de casa, equilibrados, homens e mulheres que fazem diferença no trabalho, homens e mulheres que fazem diferença andando na rua, conversando com os amigos, homens e mulheres que fazem diferença na igreja, homens e mulheres que fazem diferença onde eles estão, como alguém, Senhor, equilibrado, firme e que não abre mão
aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir antes de falar. Ajuda-nos, Senhor, a ser lentos para a ira. Ajuda-nos, Senhor, a viver antes de ensinar, a perdoar antes que alguém me peça perdão, a amar antes de ser amado. Ajuda-me, Senhor, a entregar antes que eu perca. E ajuda-me, Senhor, a obedecer. Pai, não é um evangelho sem memória. Podemos perguntar, podemos sim tirar dúvidas, mas com o coração disposto a obedecer. Ajuda-nos nisso, Pai. Eu quero abençoar o teu povo nessa noite. Declaramos essa igreja madura, por isso que ele escreve aos mais velhos. Uma igreja madura, Senhor, estruturada em Ti, Senhor. Não no homem, mas na Tua palavra. Ouça o nosso louvor, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Coloque a mão no seu coração. Espírito de Deus, de vida, de verdade, marca nessa noite as nossas vidas, de tal forma, Pai, que isso seja marcado com um ferro incandescente, para que nunca seja esquecido, Senhor. Pai, queremos a sã doutrina, viver a sã doutrina, queremos pregar a sã doutrina. Queremos, ó Deus, nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos fazer diferença nesse mundo tão escuro, onde o Senhor nos colocou como luz desse mundo, Senhor, sal dessa terra. Queremos, Senhor, ser aqueles filhos amados que somos, filhos que amam, filhos que não abrem mão da santidade, que não abrem mão da verdade, que não relativiza, Senhor, aquilo que deve ser levado a sério, que não se deixe se contaminar. Meu Deus, em nome de Jesus, declara aqui mentes sãs, mentes incontaminadas, olhos purificados, pensamentos curados, emoções curadas. Declara, Senhor, um agir debaixo da unção e da nuvem do Teu Espírito Santo. Declara, Pai, a Tua igreja se levantando neste país, nesta nação, como uma igreja unida, Senhor, mas uma igreja que ama, Senhor, acima de todas as coisas. Senhor, reaviva o Teu povo na face da terra, em nome de Jesus, e nos ajude, Senhor, a preparar, a estar preparados para aquele glorioso dia, que não sabemos o dia nem a hora, que vamos nos encontrar contigo, em nome de Jesus. Jesus, seja, Senhor, tudo para nós. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus, seja a visão.
Santo queimando em cada coração. Diga ao Espírito Santo que está aqui, diga: Espírito Santo, queima mesmo no meu coração. Eu quero ser incendiado a cada dia. Ó Deus, quero colocar lenha nessa fogueira, madeira nessa fogueira, para que ela continue acesa, aquecida, e que todos vejam que o Senhor é comigo, é com a minha família, é com a igreja que eu frequento, é com a cidade, é com a minha nação. Em nome de Jesus, Senhor, que a graça, a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo, a moderação, em nome de Jesus, a sensatez do Espírito Santo seja contigo hoje e para todos sempre.